Olá, tudo bom? Então vamos começar agora a live falando sobre ansiedade. E será que a nutrição pode te ajudar aí na ansiedade, a psicologia? Porque hoje a minha convidada é a Vanessa, uma psicóloga, e vamos estar aí falando as estratégias, o que é possível para te auxiliar aí na contra a ansiedade. Então vamos dar início. É, Vamos estar descobrindo aí hoje se vale a pena você ser uma pessoa ansiosa e sejam todos bem-vindos. Envie aí o aviãozinho quem for chegando. Olá a todos que estão chegando. Então, acabei de anunciar, né, que hoje o nosso assunto é sobre ansiedade e a minha convidada é a Vanessa, psicóloga. Nós vamos estar aí vendo o que a nutrição pode estar auxiliando contra a ansiedade nos dias de hoje. O mal, né, do pensamento acelerado, é, como lidar com as dificuldades do nosso dia a dia, como lidar com essa sensação, com essas emoções que faz tanto mal ao nosso corpo, que faz tanto mal à nossa mente, que faz tanto mal à nossa vida, tá? Então vou encaminhando aí, mandando aviãozinho para os amigos de vocês, para as colegas, pode chamar os homens também hoje, muitas pessoas passando por esse momento aí, tendo essa ansiedade, esse pensamento acelerado, tá bom? Então, vou só aguardar aí minha convidada. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Como amenizar esse sintoma, né? Como 20 aviãozinhos, não, 30 aviãozinhos. Convida aí todos, 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 todos. Já estou convidando aqui também algumas pessoas. Convida quem vocês puderem. Então, existe um estudo da USP de São Paulo que o Brasil lidera os casos de depressão. E a depressão, o que é? Nada mais é, ela começa através de um estresse, de uma ansiedade, e quando isso não é tratado, quando isso não é cuidada, ela desencadeia aí a depressão, que aí desencadeia outras coisas, outras enfermidades. Deixa eu ver se a minha convidada já entrou. Ah, ela já entrou aqui, já vou estar até convidando. Ah, só deixa eu te chamar aí, Vanessa. Não estou conseguindo te chamar, Vanessa. Se você conseguir ver aí, solicitar para entrar na live, acho que fica mais fácil. Convida aí seus amigos. Ah, achei já você. O som tá bom? O som tá bom, pessoal? Olá, Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Oi, tudo bom? Tudo ótimo, já se apresente. O som tá dando para ouvir certinho? Você tá ouvindo bem. Você tá me ouvindo também? Tá parando um pouquinho, peraí. Fala. Eu pedi para eu te cumprimentei e pedi para você se apresentar. Muito prazer, meu nome é Vanessa, eu sou psicóloga e hoje eu vim para conversar um pouquinho, né, com a Elisângela sobre a ansiedade. Eu sou formada em gestão da saúde e eu já atuei em várias áreas, né? Já atuei em área hospitalar, já atuei em domicílio como psicóloga clínica, eu já atuei em consultórios de rua,
Eu já atuei também dentro do hospital. E de todas essas áreas que eu tive contato, a gente pode ver como permeia a ansiedade dentro do nosso organismo, né? Dentro do nosso ser. Por que a ansiedade permeia? Porque a ansiedade nada mais é do que um sentimento que regula o nosso organismo. Às vezes as pessoas falam assim: meu Deus, eu tenho ansiedade, e agora? Ansiedade é comum, a ansiedade regula o seu organismo. O que vai diferenciar e divergir uma ansiedade patológica de uma ansiedade comum é o modo como ela está atingindo o seu organismo. Como isso causa dificuldade dentro de você, como você lida com essa ansiedade, quais são os estragos que ela tem feito no seu cotidiano, nas suas relações, no modo como você lida no dia a dia. Então, isso é que vai diferenciar. Por quê, Vanessa? Porque a ansiedade, ela é uma reação natural do nosso organismo. Ela é uma reação do nosso corpo. Ela é uma expectativa. E é a partir dela que nós sabemos sobre as situações de perigo que nós vivenciamos. E a partir do medo, que vem como um sentimento central sobre o que é que eu estou vivendo hoje, como eu vou viver hoje. E aí o medo surge. E a ansiedade, ela vem com o medo de uma forma pré-antecipada, porque o medo por si só já é aquele sentimento de algo que você não sabe o que vai acontecer e nem com o que você tem contato. E a ansiedade, ela predispõe ainda mais o medo. Então, é um medo maior do próprio medo, entendeu? Entendi. E quanto mais esse desequilíbrio acontece no nosso corpo, né, Vanessa? Eu vou falar aqui, vou puxar a nutrição, a Vanessa vai estar aí puxando a psicologia, né? Para Sim. estar falando mais de psicologia. Quanto mais acontece esse desequilíbrio, mais o corpo fica desequilibrado de uma forma bem simples mesmo, não tem como falar de uma outra forma. Por quê? Porque quando acontece esse desequilíbrio, desequilibra a questão hormonal, né? Também, que desequilibra o sono, Sim. desequilibra aí a ansiedade, a falta, questão aí de alimentação, ansiedade, achamos que está sempre sentindo um vazio, uma vontade de comer algo, A e que não é busca de algo. fome física, né? Sim. É algo que está desencadeando devido ao que está acontecendo. Aumento de cortisol, aumento da adrenalina, porque a pessoa está ansiosa, está estressada, tem esses aumentos dentro da questão hormonal. E esses hormônios, eles regulam o sono, regulam o apetite. E quanto mais desequilibrado o corpo vai ficando, mais a pessoa, o físico, né? Mais a pessoa vai entrando nesse desequilíbrio. E os neurotransmissores, que são Isso. aqueles que fazem, né, a comunicação de uma célula para outra dentro do nosso organismo, eles ficam desregulados, então eles não entendem o que está acontecendo no nosso organismo. Por vezes, às vezes, você quer ter controle daquele pensamento negativo que vem, sabe? Eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E muitas vezes você não consegue ter esse controle, porque as suas células, os neurotransmissores delas, eles estão em um momento de alerta, eles estão mandando informações erradas uns para os outros, né? Por isso que a necessidade de regulação do seu organismo, do seu corpo, né? Por isso que precisa dessa homeostase do seu corpo. Porque a ansiedade, ela nada mais é que um mecanismo de sobrevivência, né? A gente precisa desses organismos. A gente precisa ter essas memórias de quando estou em risco. Desde a infância, a gente vai construindo essas memórias e aprendendo com elas. Quando é o momento em que eu estou em risco, né? E é necessário, o nosso corpo precisa da ansiedade, a gente precisa do medo. Mas nós não precisamos viver em ansiedade
Calma Eu aí, agora você já vai, percebi. não vai dar solução, não. Nós Não, estamos não vou dar falando as solução, não. causas agora dos problemas. Você já quer. Eu quero Então, solucionar o seu problema. e o responsável aí pela essa alteração dos neurotransmissores é o cortisol. É o cortisol. É Isso o mesmo. cortisol, que muitas pessoas falam assim, eu não estou comendo nada, eu não estou comendo nada, e eu não consigo emagrecer. Mas a pessoa está muito ansiosa, está desesperada, querendo emagrecer a todo custo, fazendo dietas restritivas, fazendo dietas aí em excesso, ou de carboidrato, ou em excesso de proteínas, ou então ficando sem comer. E tudo isso gera um estresse, né? Sim, Gera um estresse gera, gera. e gera o aumento aí do cortisol. E não só o cortisol. Eu soube também que essa questão química do cérebro, né, como eu falei dos neurotransmissores, ela também é em volta de alimentação. Eu estava fazendo uma pesquisa, né, e eles falavam que aquele triptofano, né, que é produzido em alguns alimentos, ajuda a regular também. E esses alimentos, né, geralmente a gente se pergunta, mas que alimento é esse que tem esse triptofano, né? E Diagnosticando. são o quê? São carne, peixe, ovos, né? Derivados de Mas proteína. assim, quando a pessoa já está com esse quadro acentuado da Isso. ansiedade, só a alimentação aí, ela não vai solucionar por imediato, tá? No Sim. caso, a alimentação, mais uma suplementação, mais fitoterápicos e mais umas estratégias que nós vamos falar mais na frente. Sim. Então, assim, uma das coisas que as pessoas que eu percebo que muitas pessoas têm dúvida é: eu estou ansiosa ou estou depressiva? Eu sou ansiosa ou estou depressiva? Sim, É, sabe por quê? A ansiedade, ela pode causar um episódio depressivo, né? Quando você perde o controle dela, ela começa a se manifestar na sua vida de forma muito intensa. Então, essa forma intensa, ela te gera uma tristeza. E junto com essa tristeza uma vem melancolia. muitos outros sentimentos, né? De impotência, incapacidade, né? De falta de vontade de se levantar da cama, de sair, de fazer. Por quê? Porque a ansiedade desregulada, né? Causou em você todos esses sentimentos que te fazem ter a dificuldade de lidar com eles. Pode sim causar, né, a depressão, os episódios depressivos, sim. Assim como também pode causar as fobias, né? Os ataques de pânico, como a gente disse, a ansiedade generalizada, que já é um pouco mais além da nossa ansiedade comum, né, do dia a dia, já é uma ansiedade um pouco mais elevada, com os níveis de estresse mais alto, com maior dificuldade de tratamento. Aí entra nesse ponto que você falou, que Sim. para se tratar precisa de muito mais fatores. Mas enquanto você está numa ansiedade, que nós estamos discutindo aqui, essa do dia a dia, a gente pode se voltar sim para essa alimentação do triptofano, que são as carnes, peixes, ovos, né? Na A gente... verdade, essa aí é uma das estratégicas, né? Isso. A pessoa, quando ela começa a perceber que tem algo ou que ela é uma pessoa muito estressada no dia a dia mesmo, através do trabalho, essa questão agora que nós estamos vivendo de morte, né? Risco de morte, Muito, risco de perder. A pessoa se sente aí amedrontada, é algo que foge. Ninguém tem segurança 100% nem de é o estar medo, vivo, né? né? Mas na verdade é que a situação do momento faz com que isso fique ainda mais acentuada. Então, mas a alimentação saudável é o primeiro passo. O que é alimentação saudável? Por quê? Quando o corpo está desequilibrado, as toxinas do nosso corpo, elas têm dificuldades para serem eliminadas. Vai ser aumento do cortisol, aumento da adrenalina, né? Com essa capacidade aí de manter a gordura no organismo.
alteração aí dos neurotransmissores, como nós já falamos, alteração do sono, que também quando você não tem o sono adequado, você aumenta mais ainda o seu cortisol, e aí vai ficando uma cadeia, né? Cada dia você vai ficando mais preso. Retroalimentar. O que acontece? Então, uma das estratégias logo para que você busque aí uma melhora aí física, né? Então agora eu tô falando da parte física, tem como você tratar através da alimentação, através da suplementação e através dos fitoterápicos. Fica difícil, dos complexos de vitaminas que é mais deficiente nesse processo é o complexo da vitamina B. Aí é lógico que cada pessoa, selênio, zinco, magnésio, porém cada pessoa aí é uma quantidade individualizada, através de exames, tem como tá fazendo aí, ou manipulado, ou através de suplementação de compostos que já existem, né? Já tem várias laboratórios que já trabalham já. Então, dá para entrar com alimentação saudável, né? Ingestão de água, muita água, porque quando você bebe água, você ajuda o seu corpo a eliminar as toxinas. A meditação, uma terapia. Sim, psicoterapia. Né? Então, deixa eu falar para você. Esses sintomas, eles se manifestam de 3 formas, né? Vamos para a área psicológica. Eles vêm através de pensamentos. A partir dos pensamentos, os pensamentos geram emoções. E as emoções, elas geram reações físicas. Então, e químicas também, né? Isso, 3 pontos. Que são o quê? Pensamento, emoção e reação. Geralzão, né? Os 3. E esses 3 pontos são os quais a gente tem que aprender a lidar com eles. A gente já tendo esse conhecimento desses 3 pontos, a gente começa a entender como a gente tem que lidar com eles. Por exemplo, vem o pensamento, né? Diante de um fator, uma entrevista de emprego. Muitas pessoas perderam seus empregos, né? Digamos que tenha uma entrevista mediante em vez de ir para o trabalho, foi demitido. Como eu lido com isso? Então, por exemplo, ele perdeu o seu emprego, certo? Certo. Aí vem o pensamento de fracasso, né? Você não vai conseguir encontrar outro emprego, por exemplo. Aí vem o pensamento, você não é capaz de conseguir algo melhor. Ou seja, olha quantos pensamentos sabotadores, né? Que vêm de você. E aí esses pensamentos tomam proporção que te levam a sentir. Aí vem o gerir das emoções. Você sente medo, você sente angústia. Poxa, será que eu não vou conseguir outro emprego? Você se sente incapaz. E daí isso traz as reações físicas, que são o quê, por exemplo? Eu não vou procurar outro emprego. Eu não vou sair dessa cama, eu vou ficar nessa cama. Eu tô tão deprimido que eu perdi o meu emprego, eu não sou capaz, eu não consigo mais. Então, todos esses sentimentos vão tomando uma proporção muito grande. E quando isso toma uma proporção muito grande, é a hora de agir. Porque quando você perde o controle dos seus pensamentos, isso você calcula de 3 a 6 meses para você conseguir diagnosticar uma TAG, né? Que é um transtorno de ansiedade generalizada, algo de um grau elevado, maior. Mas quando é uma ansiedade como a nossa, comum, normal, você tem que ter gerenciamento desses seus pensamentos. Você tem que entender que existem pensamentos sabotadores que te sabotam. Por exemplo, alguém que vai fazer exercício físico. Quando ele acorda, ele fala assim, nossa, essa cama tá tão boa. Aqui tá tão quentinho. Para que eu vou levantar da cama para fazer um exercício? Isso é um pensamento sabotador. Você vai anular ele. Você vai falar assim, não, eu vou levantar da cama sim, porque esse é meu objetivo e eu preciso fazer isso pela minha saúde. Você tem que ter isso em mente. Você vai lutar contra os seus pensamentos de forma racional.
Porque o que que acontece com a ansiedade generalizada? O medo surge de forma irracional. Você não consegue ter controle sobre ele É e o ele é subconsciente, né? irreal. É o seu Ele não existe. subconsciente. Sim, aí você, no transtorno de pânico, por exemplo, Por mais você que fala assim, você eu vou diga morrer assim, agora, eu, né? por mais que você diz assim, eu me controlo, eu sei quando eu não estou bem, existe momentos, existe pensamentos, Sim, existe situações que sim, não tá no seu controle. não tá. E aí, o que que você vai fazer quando isso acontecer? Você vai tornar isso real, você vai trazer para o seu consciente que isso está acontecendo. Nós temos técnica de respiração. Como que é a técnica de respiração? Respira, inspira, 6 minutos, inspira. E aí a respiração, uma observação, né? Ela precisa ser diafragmática. Você tem que sentir, né? O seu diafragma mexendo. Essa técnica de respiração, ela parece boba, mas ela é extremamente importante porque ela regula o seu organismo. Ela regula seus batimentos cardíacos, porque no momento de ansiedade fica rítmico. Então você tem ataque cardíaco e Leva aí eles oxigênio ficam para o cérebro, acelerados. leva Aí oxigênio para muda o cérebro, isso, renova a muda a oxigenação química do cerebral. sangue. Isso. Aham. E aí muda a química cerebral e aí você aumenta mais os riscos, os medos, que é o que a gente está vendo muito com o Covid, né? Tantas informações, tantas notícias, tantas pessoas adoecendo, falecendo, as pessoas elas estão em pânico, elas estão tendo sentimentos de pânico, de medo, de tensão, elas estão sendo tensionadas, estão nervosas. Quando você conversa, dependendo do que você diz, elas ficam afetadas, magoadas com mais intensidade. Então, tudo isso eleva o grau e o nível de ansiedade e de estresse do organismo, né? Então, por isso a Até o gente tem que momento para estar você pensar atento. o que você vai conversar com as pessoas, né? Porque já Isso, está tanto na mídia, tudo falando, você liga a televisão, tem não sei quantas pessoas desempregadas, não sei quantos morreram, não sei quantos entubados, não sei... E aí você vai conversar com a pessoa, em vez de você levar um assunto melhor, um assunto que seja edificante, você leva um assunto que faz com que a pessoa que talvez já está nesse quadro da fica de ansiedade ansiedade. entra num quadro de ansiedade maior ainda. Agora, voltando a falar que a gente falou sobre o cortisol aumentado, ele também faz algo que muitas pessoas não sabem. Com o aumento do cortisol, ele acaba aumentando as bactérias patogênicas da microbiota intestinal. E onde está a maior parte das bactérias boas que nos ajuda aí na questão da imunidade. Então, se você está com seu estresse elevado, com o cortisol alterado, você está matando aí, tá alterando toda a sua microbiota intestinal. Então, vai desencadeando várias coisas que você poderia ir com a suplementação, com a alimentação, com a parte aí, de psicoterapia, né? Com a parte aí a parte que você falou aí da respiração, da meditação, coisas simples Diafragmática, e um meditação. valor até questão de financeiro também. Eu tenho até uma parte que fala que assim, melhor você. Ah, esqueci agora como que fala. Melhor você manter do que você reparar a doença, né? Tratar. É melhor você cuidar do que você tratar uma doença. Então, um quadro de ansiedade que pode te levar a outra coisa, unhas fracas, cabelos, quedas de cabelo, Queda de tudo cabelo, né? vem através da ansiedade, né? Sim. É, pode desenvolver Então, a infertilidade, pode sim. desenvolver a pré-menopausa, Obesidade, mulheres aí né? novas dizendo que eu tô na menopausa, né? Até mesmo antes dos Quantos, 40 anos. Tem que ver isso. Pode quantos ser conhecidos já não engordaram, né? A obesidade, as mulheres estão ficando demais.
ensinadas em casa, o sobrecarregamento, né? Que Então, elas agora são. vamos com as estratégicas. Você já Ah, falou uma. Você falou uma parte da qual delas? respiração, né? Eu Sim, da até oriento bastante os respiração. meus pacientes a fazerem isso também, que é essa mesma Sim, meditação, mas com alimento. Você pega um sim. alimento, coloca na sua boca e você fecha os seus olhos, você tira aquele momento para Ah, você sim. degustar aquele alimento. Mindfulness, né? É o Isso, mindfulness. através da alimentação. É a atenção plena no momento. Que é com a É, atenção no alimentação. presente momento. Isso. E aí você ali, você Esse é um degusta aquele dos alimento. Você pontos de pode fazer tratamento. isso até na hora das suas refeições principais. Você coloca uma Sim. garfada na boca, mesmo aí, né, no momento de uma janta, do almoço, e traz esse agora, né, esse momento pleno ali. Eu já falei também, através os alimentos, um dos alimentos que tem a colina, que a colina é excelente aí para ajudar aí nessa questão aí o ovo, você já falou do ômega 3, já falei da vitamina B12. É, outro alimento também que é um Deixa eu falar, anti-inflamatório então. maravilhoso, curcuma, que é o açafrão da terra. Aham. Deixa eu te falar. Pra gente, para os psicólogos, né? A gente se volta para a psicoterapia, que ela é o essencial. Quando você detecta, né, que você já não consegue mais sozinho, você precisa buscar auxílio, ajuda, né? Então, quando você busca ajuda, auxílio, você vai desenvolver autoconhecimento dentro da psicoterapia. Quando a gente trabalha três pilares, que é o autoconhecimento, a autocompaixão e o autocuidado, esses três pilares a gente consegue, de forma gradativa, dentro da psicoterapia, fazer com que a pessoa consiga detectar o momento ansioso, detectar a causa, qual foi o estresse que causou aquilo nela e como ela vai lidar com aquilo. Ela vai tornar isso consciente, real e adequado à vida dela, ao período que ela vive. Porque nós vivemos ciclos, né? Alguns ciclos se fecham, alguns ciclos se abrem, assim como o luto, né? Como a gente tratou mais anteriormente sobre o luto, né? Quantas pessoas estão perdendo seus entes queridos e estão desenvolvendo, né, ansiedade, medo, depressão. Por quê? Porque elas estão vivendo ciclos, ciclos ansiosos, ciclos difíceis de lidar com eles, né? Então, por isso é importante você vir a fazer a psicoterapia, para você trabalhar esses pilares. Quando você aprende a identificar o que te causa isso, como você vivencia isso, entende quais são as suas emoções e como elas permeiam o seu organismo, isso faz de você mais forte. Isso faz de você capaz de lidar com o que você sente. Entendeu? Porque as doenças psiquiátricas, elas são multifatoriais. Então, elas vêm de ordem genética, elas vêm de ordem biológica, né? Química do cérebro, do organismo do indivíduo, e elas vêm de fatores ambientais, fatores de ambiente estressante, né? Cansativo, degradante. Então, todos esses fatores trazem, né? Todas essas doenças. E por que nós precisamos tratá-las? Para que elas não se excedam, não se elevem a níveis mais degradantes e mais difíceis de serem resolvidos. Porque diante da terapia, da psicoterapia, enquanto você lida com eles, você começa a aprender a trabalhá-los dentro de você e te tratando de forma autônoma, capaz de lidar consigo mesmo e com aquilo que você vive. Você se torna capaz. Vanessa, vamos, por causa do tempo, o que você já deu bastante dica aí agora, né, sobre a Sim. psicoterapia. Você tem, como que eu percebo que eu já estou vivendo essa ansiedade? Como eu percebo? Ou como eu percebo que eu já estou, de uma forma assim, bem rapidinho, para me fechar também a parte da nutrição, como que eu percebo que já está no quadro que talvez já passou da ansiedade?
qual é assim, o principal, assim, de repente um gatilho, uma coisa assim que eu preciso ficar atenta? Quando você sente que você não consegue lidar com aquilo. Quando vem aquele pensamento e ele te eleva a um nível de estresse que você não consegue se acalmar sozinho. Você não consegue mais dormir. Você começa a ficar noite sem dormir, você não consegue dormir mais, você não consegue parar de pensar naquele medo irreal. Quando você não consegue trabalhar, porque aquilo começa a te deixar exausto, né? Aquele sentimento começa a te deixar incapaz. Você se torna incapaz de fazer as atividades de rotina, incapaz de conversar com outras pessoas de acordo com o que você está Atividades do dia a sentindo. dia que antes para mim era tranquilo. E ela se torna extremamente difícil. Então aí você vai detectar que é o momento de buscar, né, auxílio psiquiátrico, psicológico, e aí lá dentro da característica de funcionamento do hospital, eles vão fazer algumas técnicas, né? A gente usa um manual para a gente detectar o nível de intensidade, né, deste digamos assim, deste momento que você vive. Porque cada pessoa ela é subjetiva e singular. Então, cada pessoa vive níveis de estresse uma diferente das outras. E aí, diante desses formulários, a gente detecta o nível, o grau, como a gente vai lidar com aquela pessoa, se necessita de uma medicação, né? De mais voltado a psicofármacos, integrado com as psicoterapias. E aí tudo isso vai sendo trabalhado diante do que ela Ok. precisa. Eu já, na parte da nutrição, o mais rápido que você perceber, vivendo o estresse, estou engordando, não estou conseguindo lidar com a alimentação, ou eu como demais, ou eu não estou comendo, eu estou meio que uma situação meio que brigando com o alimento, como se o alimento fosse meu inimigo, né? É buscar ajuda do nutricionista. Por quê? Porque através de suplementos, nós podemos regular essa questão hormonal, trazer um bem-estar aí, questão do sono, a questão da sua, até da sua, de lidar com o seu dia a dia, até para buscar essa ajuda, para decidir buscar essa ajuda, para se sentir mais forte, através da alimentação, com essa suplementação, com alimentação mais saudável, menos industrializados, menos açúcar, você Açúcar consegue, refinado, né? você consegue, os refinados, as frituras, né? Porque Outra quando você coisa, entra Angela, é na o parte do café, excesso, a quando você entra para a cafeína, parte né? do excesso, você quer comer demais o tempo inteiro, você não escolhe alimentos bons, você quer comer descontroladamente Fica qualquer saciado, alimento. né? De preferência os alimentos que mais te tragam, remetam aí prazeres, né? Lembranças Sim. boas de infância, lembranças Com de mais coisas. agilidade, né? Mais rápido possível, né? Então, existe estratégia, sim, na nutrição também, né? Que junto com a psicoterapia aí pode dar. Existe a aromaterapia, a meditação que a Vanessa falou, aí a suplementação de vitaminas para estar te auxiliando o A mais rápido meditação, possível. as pessoas gostam de orações, né? Há também quem Isso, não, crê, né? Quem eu ia confia em falar. Deus, Deus do sobrenatural, faz a oração, né? E a Mas oração o que também eu é um percebo, sabe, regulador Vanessa? dos Quando a neurotransmissores. pessoa ela está nesse quadro que nada tá bom, é difícil até a pessoa lidar com a fé. Ela Sim, duvida. Então, sim. quando ela busca, né, essa questão aí desse autocuidado, que ela busca essa força também, acredito que tudo junto faz com que a restauração dela seja muito mais rápida. Com Sim, certeza, precisa de fé é todas fundamental essas em áreas, todos né? os quadros da nossa vida, né? Sim. Em todos. Principalmente nutrição. A questão do alimento com a forma como a gente não sabe lidar com as emoções, ela tá cada dia mais difícil, né?
porque a gente acaba querendo um prazer momentâneo, né? Até mesmo na psicoterapia, as pessoas querem que seja resolvido hoje o problema, né? Elas não conseguem vivenciar as emoções de desprazer. E a gente precisa aprender a lidar com emoções de desprazer. Quando nós criamos os nossos filhos, nós temos que ensiná-los a lidar com essas emoções, porque elas existem. Sim. Elas O existem não, né? como um O não, adulto, né? dificuldades, entender que vai ter momentos bons. Isso até tem na Bíblia, né? Deuteronômio, Sim, que existe, vai ter sim. momentos para tudo, inclusive momentos de dificuldade. E nós, como ser humano, às vezes nós temos, não temos essa humildade de perceber que precisamos de ajuda e Isso queremos mesmo. resolver tudo sozinho. E às vezes você deixa que um quadro que ainda está simples vá para um quadro mais Elevado. acentuado, mais elevado, onde você talvez, você através só da alimentação e de uma terapia, de uma situação aí, você poderia se ajustar, E hoje os ter psicólogos a estão casa indo atendendo para... online. Oi? Está tendo mais acessibilidade ainda. Os psicólogos estão atendendo online. É só você marcar o seu horário aqui pelo celular, ele te atende, ele te ouve, ele te As traz técnica. nutricionistas também, acho que está quase Também, né? né? Olha só, Acho que está todos. tá vendo? Aí o Então, pessoal da saúde toda aí basta pronta só querer, para né? ajudar. Isso, a gente tem que Vanessa, sair do alguém quer ponto fazer de alguma vitimização, pergunta né? que nós não... A gente tem que sair desse ponto de vítima, né? Oi. A gente tem que 24 horas. entender que A live vai ficar salva por 24 horas e a depois gente tem que ela... entender, Pode falar, Vanessa. a gente tem que entender que a gente tem que sair desse posicionamento de vítima para autor. Isso. Quando a pessoa identifica que está num processo ansioso, ela tem que ter consciência de que ela precisa mudar os seus hábitos. O ponto-chave é que vai necessitar mudança de hábito, mudança de rotina e muitas vezes até estabelecer rotina, porque o estresse e a ansiedade vêm de acordo com essa dificuldade de estabelecimento de rotina. Rotina é necessidade dentro de uma casa. Então, o que que a gente, só para fazer um apanhado geral, né? Eu trouxe a técnica de respiração, oração, meditação, a mudança de hábito, a psicoterapia, a nutrição associada à psicoterapia, né? E a atenção no presente. Porque o ansioso vive no futuro. Ele vive no futuro, ele não vive o presente. Então, ele tem que estar sempre atento de que ele tem que viver o agora. Pensamento, Reações e né? Tá sensibilidades sempre do na hoje. frente. Isso, você tem que se atentar às reações e sensibilidades do agora. Se você está tendo uma crise de ansiedade, vai lavar suas mãos, bebe uma água. Você tem que se conectar com o agora. Você tem que sair do futuro, do pensamento de medo do futuro, entendeu? Você precisa se retornar para o pensamento do agora. O que você está fazendo agora? Como você vai lidar com o que está acontecendo agora? E tudo isso vai sendo resolvido aos poucos. Certo? Tá ótimo, Vanessa. Ninguém mandou perguntinhas para nós, Salva e né? manda para minha Vou te, live. Eu quero vou postar te- também. Fica tranquila, depois eu te mando. Manda Só para que mim no meu também. Instagram vai ficar salvo só 24 horas. Aí você me Depois manda. pode deixar. Gente, obrigada, Vanessa. Eu A má acredito que gestão da nós imaginação, né? aí em vários aspectos. Quem já está no quadro da ansiedade, quem de repente tinha dúvida se tinha Pode entrar ansiedade, em contato comigo se tiver alguma dúvida. Eu tô aqui, tô disponível para ajudar. Se você não tiver como pagar, não tem problema. Nós vamos conversar alguma forma de você se sentir bem, de você conseguir lidar com o que está vivendo hoje. E aí, entre ó, em presentão. contato, a gente está aqui para ajudar, né? Nesse momento que Isso, é difícil, né? E as pessoas estão precisando umas das outras. A gente tem isso que mesmo. amar o próximo, né? Para que a gente também seja amado, né? Quando a gente ama, a gente consegue amar o Sim. próximo.
E é Isso isso que mesmo, a você gente faz. se Você se ama amar. tanto, você quer amar o Isso, próximo. isso mesmo. Um beijo, Isso é um Vanessa. princípio Obrigada, bíblico, tá? né? Deus já Oi? falou para nós. É um princípio bíblico. Deus já falou que nós temos que amar ao próximo como nós nos amamos. Então, a gente E tem que dar o melhor para o próximo, que a gente quer receber o melhor. em todo momento, quando você dá o melhor, onde você está dando, quem está vendo é Deus, né? Então ele Obrigada, retribui. tá? Obrigada a Obrigada pelo você, carinho. Vanessa. Obrigada por ter Beijo me a você. convidado. Obrigada a Que Deus todos te que estiveram retribua aqui. grandemente, viu? Eu adoro você, você sabe, né? Você sabe que eu Obrigada. adoro. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Deus todos. E controlar essa ansiedade aí. Isso mesmo. Controla a ansiedade. Beijão, Vanessa. Beijo.